Olá, prezados e prezadas, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, sou professor da Escola Jornalista Trajano Chacon. E hoje nós vamos aqui discutir um pouco sobre os mitos de fundação. Então, o que vem a ser mitos de fundação na cabecinha de vocês? Então, na realidade, como essa estrutura chamada Terra, não é isso? Ela foi criada. Como é que os seres que habitam a Terra, eles desenvolveram? Então, na realidade, nós vamos falar um pouco das teorias que deram origem ao homem. Queres ou não queres? É isso. Então, Cláudio Nascimento, professor de História, queres ou não queres, vai trazer para vocês esse conhecimento sobre os mitos de fundação. Aí vocês vão ver aí a figura do grande criador da teoria do evolucionismo, Charles Darwin, não é isso? Mas o que vem a ser evolucionismo? A teoria da evolução também recebeu o nome de darwinismo. Como eu falei anteriormente, darwinismo vem de quem? De quem? De Charles Darwin. Ou seja, a seleção natural das espécies, propondo que todos viemos de um mesmo ancestral em comum e fomos evoluindo com a transformação natural. Observe, então Charles Darwin vai falar que nós viemos de um mesmo ancestral comum e nós simplesmente fomos evoluindo, não é isso? Com a transformação natural. Por consequência, é isso, apenas os mais fortes e aptos, apenas os mais fortes e aptos a sobreviverem, não é isso? E os seres mais fracos acabaram extintos do planeta, né? Então, sem a perpetuação de sua espécie. Então, conforme a teoria dele, só os mais fortes e aptos iriam sobreviver. Os mais frágeis iriam se acabar, não é? E a ser extintos, né? Então, o darwinismo, o que é o darwinismo? É uma teoria proposta, professor Cláudio Nascimento, é uma teoria proposta por quem? Por Charles Darwin. Baseado em quem, meus prezados e prezadas? Olha aí, queres ou não queres? Toma conhecimento aí, hein? Anote isso aí, a teoria darwinismo, hein? Anote isso aí, porque o professor de história de vocês vai cobrar. E eu vou perguntar a ele, cobrou ou não cobrou dos meus alunos? Então vamos lá. Então, darwinismo é o quê? É uma teoria proposta por Charles Darwin, baseada em quê? Nos princípios da seleção natural e da ancestralidade. Veja, comum. Então, darwinismo é o nome dado à teoria proposta por Charles Darwin para explicar o quê? Como ocorre a evolução da espécie. Então, como é que ocorre a evolução da espécie, né? Então, nós temos, dentre as inúmeras explicações existentes, né, para o surgimento dos seres humanos, vamos realizar aí uma breve apresentação. Professor, que apresentação o senhor vai apresentar? Então, a história traz aí para vocês duas consideradas, né? Então, daquelas duas que são consideradas principais pelos autores, ou seja, as mais utilizadas no livro didático de vocês. Quais são? Evolucionismo ou darwinismo, não é isso? E o criacionismo. Então, vejamos, eu tenho uma teoria baseada na evolução de Darwin e tenho uma teoria baseada na criação, que a gente vai explicar, não é isso? Então, vejamos, então vocês vão ter, ao contrário do que o senso comum coloca. O que é o senso comum? O senso comum, na realidade, é aquele conhecimento que nós adquirimos, não é isso? Dentro do nosso cotidiano, não um conhecimento formal, científico, né? Então, o senso comum coloca o quê? Que essa teoria não considera que o homem descende do macaco, não é isso? Ao contrário do senso comum, ao contrário do que o senso comum coloca. Essa teoria não considera que o homem descende do macaco, mas sim que ambos teriam um ascendente em comum,
por conta das suas próprias características biológicas. Vejam, Darwin em nenhum momento, entendam garotada, entendam, preste atenção no professor Cláudio Nascimento, hein? Uma aula dessa vocês não vão ter mais não, hein? Preste atenção. Charles Darwin disse o seguinte, em nenhum momento que o homem descendeu do macaco. Não é isso? O homem não descendeu do macaco. Ele tem o quê? Características biológicas. É totalmente diferente, pessoal. Então, vejam, aí vocês vão ter a evolução. Aí nós temos os primeiros hominídeos, não é isso? Até a chegada de quê? Do homem moderno. Observem. Então, nós temos aí as eras que nós vamos explicar, né, daqui a pouco, né? Então, quando as ideias de Darwin foram divulgadas, o que foi que aconteceu? Muitos questionamentos. A sua teoria, pessoal, não poderia ser respondida. Principalmente aqueles relacionados ao princípio da seleção natural, por técnicas científicas, né? Ainda não havia avançado esse ponto. A ciência ainda não havia avançado esse ponto para explicar. Ou seja, para explicar a origem da evolução do homem, não é isso? Então vejamos, aí novamente trago aí uma figura que mostra a evolução do homem aí para vocês, do hominídeo, né? Até o homem atual. Então Darwin acreditava, interessante, né? Interessante isso. Darwin acreditava que todas as formas de vida evoluíram de um único ser vivo que foi se modificando, evoluindo, olha, ao longo de milhares de anos. Por conta disso, o que é que vai acontecer? Viemos de forma mais simples, observe, viemos de forma mais simples e continuaremos nos tornando mais complexos e evoluindo. Ou seja, o indivíduo ele é um processo de evolução de acordo com a teoria, não é isso? O indivíduo é um... Então, aí nós vamos ver como é que surgiu a Terra. Ah, professor, tem várias versões sobre a origem da Terra. Ah, o ser humano sempre teve interesse em saber como o nosso planeta, né? O Sol, as outras estrelas, a Lua, os mares, os animais foram criados. Aí quem é que vai preencher essa lacuna? Então, ao longo da história, eu quero que vocês compreendam isso. Vários povos, em diferentes lugares e períodos, procuraram explicar o surgimento do universo. Então, como é que o universo ele foi criado? Então, muitas vezes baseado até em religião, não é isso? Então, na realidade, vão ter teorias baseadas na teologia, né? No conhecimento teológico. Então, por isso, eu gostaria de enfatizar, deixar bem claro para você que está me vendo agora, que está acompanhando esse vídeo, né? Existem diversas explicações para a origem do universo, para o surgimento da vida e da natureza. Ah, professor, quais são? Aí depende, meu prezado, minha prezada, depende de cada povo. Por exemplo, os gregos antigos, por exemplo, eles acreditavam que no início era uma grande escuridão. Eita! Veja só, coisa de mitologia grega, né? O início era uma grande escuridão, um vazio governado pelo único Deus que existia, conhecido como caos. Então, no início era uma escuridão, era um vazio. Isso, de acordo com os gregos, que era governado por um único Deus, que era o Deus, o caos. Depois surgiu a Terra, chamada Gaia. Olha, chamada Gaia. Surgiu a Terra chamada Gaia, que gerou o quê? Gerou o céu, o mar e as montanhas.
Na Bíblia cristã está escrito o quê? O que é que o nosso cristianismo ele coloca? Que Deus criou o mundo, o ser humano e todas as coisas. É isso que nós aprendemos, né? Lá no cristianismo. Então vejamos, então vocês têm, com o desenvolvimento da ciência, então outras explicações foram elaboradas. No século XX, cientistas descobriram, olha, que o universo surgiu de quê? De uma explosão. Bum! Há cerca de 15 bilhões de anos. Eita, uma explosão. Do resfriamento, endurecimento, desfragmento, mas dessa explosão surgiram o quê? Os planetas e as estrelas. Esse evento, pessoal, recebeu o nome de quem? É a imagem do Big Bang, da grande explosão que ocorreu há 15 bilhões de anos. Então, essa aí é uma das teorias, né? Então, hoje, outra teoria é considerada mais correta. Qual é a teoria? Ah, professor, é a teoria da Pangeia. Olha. Pangeia, que danado é Pangeia? É a teoria das placas, ou segundo a qual, há cerca de 200 milhões de anos, brincadeira, 200 milhões de anos, havia somente um continente, um só bloco de terra, olha, chamado Pangeia. É isso. Que começou a se dividir, ou seja, esse bloco, o único bloco que existia há 200 milhões de anos, começou a se dividir. Isso. De acordo com essa teoria, esse supercontinente teria se separado primeiro com duas grandes partes. Ao norte, vocês vão ter a Laurásia, ao sul, a Gondwana, é isso. E há cerca de 100 milhões de anos, 180 milhões de anos atrás, começaram a formar os continentes que existem hoje. Existem hoje. Então são duas teorias. Uma do Big Bang e a outra das placas tectônicas, né? Então vejamos. Então os movimentos das placas tectônicas, isto é, os blocos rochosos que compõem a crosta terrestre, sob a litosfera. Portanto que vocês decorem isso, hein? Continuam, pessoal, até hoje. E são responsáveis pelos terremotos na superfície da Terra. Aí o professor de geografia de vocês poderá explicar melhor este detalhe para vocês. Então, e se o encaixe entre os continentes não é exato? É porque, pessoal, houve, nos milhões de anos, que se seguiram modificações do relevo em decorrência de intempéries, ou seja, ventos, mares, desertificação e acomodação e etc. Então, eu peço que vocês decorem, bem decorada essa parte da origem do universo, da origem da Terra. É isso? Então, aí vem a evolução das espécies. Falei anteriormente, quem é o grande inventor dessa teoria? Quem é o grande inventor dessa teoria? Segundo o naturalista inglês, não é isso? Charles Darwin, não é isso? No livro A Origem das Espécies, publicado quando, pessoal? Publicado em 1859. Então, todos os seres vivos, eles resultaram de um longo processo de mudança ocorrida nas espécies ancestrais. Então, decorem isso, que é pergunta de prova, hein?
Professor de história de vocês vai colocar lá na prova de vocês. Então, decorem, tá certo? Então, Darwin formulou suas ideias em uma viagem de quase 5 anos pela África, América do Sul e Oceania. Olha, depois de muita pesquisa, então, ele concluiu que os seres vivos passaram por uma seleção natural, ao longo de milhões de anos, e que as espécies mais adaptadas ao meio ambiente eram as que deixavam descendentes, e as que não se adaptavam desapareciam. Então, conforme eu falei no início da aula para vocês, então, aqueles seres que conseguiam se adaptar, os mais fortes, sobreviviam. Os mais frágeis desapareciam. Não é isso? Então, vocês vão ter. Surge aí o hominídeo. O primeiro ser humano. Eita, o hominídeo. O Charles Darwin sofreu muitas críticas em sua época, ao dar uma explicação evolutiva, olha, científica para a origem das espécies e do ser humano, contrariando o quê? As visões religiosas. Por sua pesquisa, foram não só aceitas, como ampliaram o conhecimento sobre a evolução da espécie da humanidade. Então, observe a grande relevância do estudo de Charles Darwin para a ciência. Então, anotem agora, porque isso aí vai ser questão de prova. Vou pedir ao professor de história de vocês para cobrar isso de vocês. Então, anotem, é importante, hein? Então, seres humanos e algumas espécies de macacos têm um ancestral comum. Então, Charles Darwin, lá no seu livro, Origem do Homem, ele não vai dizer que o ser humano descende do macaco. Entendam, ele não diz isso. Ele diz que os seres humanos e algumas espécies de macacos têm um ancestral comum, declarou Charles Darwin no livro A Origem do Homem, publicado quando? Então, a partir dessa declaração, outros cientistas seguiram em busca de quê? Do ancestral mais antigo do ser humano. Então, a maioria considerou que o primeiro hominídeo surgiu entre 7 e 3 milhões de anos atrás. Decoraram, beleza, assunto de prova, vai cair para vocês. Então, vejam, aí vem os fósseis. Então, o que são os fósseis? Ah, professor, fósseis são restos mortais. Então, os fósseis desses primeiros hominídeos foram encontrados na África do Sul. Eles eram o quê? Baixa estatura, né? Mediam entre 1,5 metro, andavam meio curvados, mas já utilizavam as mãos para pegar pedras e ossos. E alimentavam-se de quê? De frutas, raízes e sementes. Sua espécie foi chamada como Australopithecus africanus. É isso. Lembrando que o Australopithecus africanus media quanto? 1,5 metro. É isso. Andavam como, pessoal? Andavam se curvando. É isso. Queres ou não queres, toma aí. Toma conhecimento de história para vocês aí, garotada. Toma aí. Então, para entender um pouco a origem dos seres humanos, os cientistas dividiram a evolução da humanidade em longos períodos. O primeiro é chamado de quê? Paleolítico. Ou seja, foi o período mais longo da história da humanidade, né? Quando também apareceram os hominídeos, mais próximo de quê?
do ser humano atual. O segundo período é o Neolítico, a Idade da Pedra Polida. O período Neolítico, ele é de 8.000 anos AC até 5.000 AC. De 8.000 até 5.000 AC. Também chamado de Idade da Pedra Polida, é o segundo da pré-história. E tem como principal característica o desenvolvimento das sociedades agropastoris. Então o homem deixa de ser, na realidade, nômade e passa a ser o quê? Sedentário, né? Então vejamos, aí vem o Paleolítico, né? Então, Paleolítico, duração, 500.000 anos, estilo de vida nômade, economia, busca de carniças, caça de pequenos animais, pesca, olha, coleta de grãos, frutos e raízes. Como era a moradia desses homens? Cavernas. Qual era o instrumento desses caras aí, pessoal? Roupas com pele de animais, ferramentas feitas com pedras lascadas, madeira, e ossos. Qual era a técnica que ele utilizava? Domínio do fogo. Então, na realidade, as fontes históricas que chegamos a isso, as pinturas das paredes. Que pinturas são essas? Meus prezados e minhas prezadas, é a arte rupestre, né? A pintura nas paredes. Então, vocês vão ter entalhe nas paredes, manifestações, arte rupestre. Vem o Neolítico, duração, 10.000 anos. 10.000 anos AC, 4.000 anos AC, clima, fim da era do gelo, elevação da temperatura, estilo de vida, sedentário. Então, vamos deixar de ser no Paleolítico, que era nômade, e no Neolítico agora ele é o quê? Sedentário, né? Se fixa. Economia e agricultura, criação de animais. Olha, começa a formar vilas, cidades. Instrumento, roupas, algodão, não é isso? Ferramenta feita com pedras, polida. Então já começa a existir um desenvolvimento. Técnicas, descoberta da cerâmica e da tecelagem, pessoal. E a invenção de quê? Da roda. Fontes históricas, pintura nas paredes das cavernas, é isso? Entalhe das pedras. Mudança, aumento da população. Transformações sociais. Quais foram as transformações sociais? Divisão do trabalho, o artesanato, a estocagem de alimento. Religiosidade, construção de templos e sistemas religiosos. Então nós temos aí, na realidade, um pouco desses dois grandes períodos, né? Então, os primeiros grupos teriam vindo da onde? Da África. E segundo, iam para onde? Para Ásia. O primeiro grupo teria vindo da África e o segundo grupo vindo da onde? Da Ásia. Regiões próximas aonde, pessoal? Próximas da onde? Da Mongólia. Assim que chegaram à América, foram se espalhando pelo Brasil. Então, o povoamento da América do Sul teve início quando? 20.000 anos AC. Segundo a maioria dos pesquisadores. Existe indício, observe, existem indícios de seres humanos no Brasil datados de 16.000 anos antes de Cristo, de 14.200 antes de Cristo e de 12.770 antes de Cristo, né? Que foram encontrados aonde? Vestígio arqueológico na Lagoa Santa. Que região é essa, pessoal? Minas Gerais, Rio Claro, São Paulo, né? E Bicuí, Rio Grande do Sul. É isso. Então, na realidade, vocês vão ter dispersão de espécies por todo o Brasil, né? Todo o território. Então, há indício até de fósseis que foram encontrados por 9.000 anos. Agora nós temos aí a teoria criacionista. Então, aí vocês têm, na realidade, a teoria criacionista, que é uma teoria que é baseada em quem é o Criador? Quem é o Criador conforme o cristianismo? Deus. É isso? Então, Deus, ele é o Criador. Então, a origem do planeta e Terra, né, e da humanidade é um assunto muito controvertido, pessoal. Isso porque até o século XIX,
no mundo ocidental, a principal explicação, para que vocês tenham ideia, a seita era religiosa. Ou seja, tudo foi criado por quem? Por Deus. Sim, mas aonde é que está essa fonte? Na Bíblia. Então, tudo foi criado por Deus como está na Bíblia. No livro, que livro é esse, professor? Livro do Gênesis. Que conta o quê? Detalhes, como Deus criou o mundo e os seres humanos. É isso. Então, como Deus criou o mundo e os seres humanos. Então, esse tipo de interpretação é conhecida como a teoria criacionista, pessoal. Criacionista. Então, observa, a primeira teoria é evolucionista. A evolução do homem. O homem descende simplesmente de hominídeo. Ele vai, na realidade, buscando a evolução ao longo dos anos. Essa aí não. Você diz que Deus criou a origem de tudo, né? Então, nós temos duas teorias. Então, criacionismo, por sua vez, é uma teoria associada, pessoal. Entende? Ela é associada ao quê? A uma crença religiosa, segundo a qual a origem da vida dos seres humanos, do planeta Terra, do universo, seria um fruto de quê? De um agente sobrenatural. Deus, que teria criado o que? O mundo em 6 dias, né? Então, mas há outras versões. Ao longo da história, ao longo das civilizações, cada povo foi dando o quê? O seu ponto de vista. Na antiguidade, os indivíduos basearam suas opiniões e crenças através do mito na tentativa de explicar a realidade. Aí vocês vão perguntar, professor Cláudio Nascimento, o que é mito? Mitos são narrativas, é isso. São narrativas que os povos gregos, na realidade, eles contavam. Mas dessas primeiras civilizações, grande parte das religiões acreditava que a origem do universo estava ligada à criação divina. Aí vejamos, então, na Grécia Antiga, por exemplo, existia a teoria de que a Terra tinha surgido do feito dos titãs. Então, quem eram esses titãs? Epimeteu e Prometeu, não é isso? Então, o mito da criação do homem se originou com o titã Epimeteu. Ele começa primeiro, não é isso? Ele começa criando os animais para acabar com a monotonia do mundo. E quando termina de criá-los, percebe que sua matéria-prima acabou. Eita! E ele não consegue mais continuar o trabalho. Então, o que é que vai acontecer? Se ele não consegue mais terminar o seu trabalho, aí por isso pede ajuda a quem? A seu irmão. Quem era o seu irmão? Prometeu. Então, entretanto, na idade moderna, já surgiu outra versão. Que esse tipo de ideia foi totalmente combatido. Uma vez que os estudos científicos defenderam a teoria de que a humanidade havia surgido em decorrência de quê? Da evolução das espécies. Então, na Idade Moderna já trazia outra concepção. Não é mais aquela questão mitológica. Agora é uma questão mais voltada para a evolução das espécies. Então, o desenvolvimento da ciência, a partir do século XVIII e XIX, vai contribuir para uma polêmica discussão entre as teorias. Quais são as teorias? Criacionistas e evolucionistas, quanto à origem do universo. É uma boa discussão, né? Como surgiu o universo? As duas teorias trazem o que? A resposta. Então vejamos, então nós temos a diferença entre as duas perspectivas é que o criacionismo foi criado, sem métodos empíricos de estudos,
e suas ideias estão no campo de quê? Da religião. Enquanto o evolucionismo baseou suas teses em métodos científicos e racionais, que não interpretam a realidade por meio do mito ou de crenças religiosas. Ou seja, uma teoria se baseia na ciência, outra teoria se baseia simplesmente em crença religiosa. Então vocês vão ter aí, entre as teorias criacionistas, destacou-se a formulada por quem? Pela Bíblia. Quem interpretou a existência humana pela criação de Deus. Aí vocês vão ter o Pentateuco, é isso? Então, o que é o Pentateuco? Que são o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que narrou o quê? As primeiras histórias da humanidade, relatando o trabalho exercido por Deus na criação dos céus, né? Da terra e do homem. Segundo a Bíblia, né? Segundo está expresso na Bíblia, no livro A Gênese, outro livro, né? Deus teria criado o céu e a terra, as águas também, os seres vivos, animais, vegetais, é isso. A seguir, teria feito um homem, a sua imagem e semelhança, a partir do pó da terra, da costela deste primeiro homem, chamado Adão, teria criado a primeira mulher. Quem é a primeira mulher? Eva. É isso? Eva. Então a teoria criacionista ficou bem evidente no período medieval, né? Através de quê? Da filosofia cristã. Então, nesse período de explicações acerca da criação do homem, é isso, que fugisse do dogmatismo cristão, era considerado heresia, né? Então a gente está num período medieval, o poder da igreja, ai de quem fosse contra o quê? A questão das ideias da igreja. Então, de acordo com as crenças criacionistas, Deus criou certo número de tipos básicos de plantas, de animais, que seriam capazes de mudar com o tempo. Mas essas mudanças não ultrapassariam o quê? Certos limites determinados pelo Criador. Então, na realidade, Deus criou as espécies, dando limite a essas espécies. Né? Então, essa explicação é aceita por religiosos. Muitos religiosos aceitam essa versão. Né? É muito mais antiga do que a teoria científica. E por esse motivo, eu quero que vocês tenham certeza que os criacionistas buscaram aonde? Na Bíblia, razões que pudessem refutar a teoria da evolução. Porque, além da própria fé, que assume que todos fomos criados por um propósito, e não apenas fruto do acaso, existem outros argumentos que são utilizados, né? Um deles, qual seria? Explicar a presença dos fósseis dos nossos supostos ancestrais, né? Então, segundo os criacionistas, a explicação estaria onde? Na Arca de Noé. É isso. E estes teriam sido os animais que não conseguiram embarcar para se salvar de quê? Do grande dilúvio. Né? Então, e o outro ponto deve ser ressaltado aí, a perfeição dos animais, que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aí, anotem, né? Porque é de grande relevância. Outro ponto, anotem, eu quero que vocês anotem. Professor Cláudio, queres ou não queres, está pedindo para vocês anotarem, hein? Então, outro ponto ressaltado pelos criacionistas é o quê? Em relação à perfeição dos animais. E seres vivos, o que vai comprovar o quê? A existência do Criador inteligente, pessoal. Que além disso criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, não podendo ele descender de outros animais. Ok? Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, não é isso? Aqui tem uma referência para vocês estudarem, né? Agradeço muito, não é isso? A atenção. Espero que essa aula seja de grande relevância para vocês,
nesse momento de isolamento social, se protejam, não é isso? E tome bastante cuidado, que aqui nós estamos levando o quê? A nossa proposta pedagógica, levando o conhecimento para vocês, para que vocês não se arrisquem, para que vocês não se lancem ao perigo, que é o perigo, não é isso, do meio social, que é o perigo do vírus. Muitíssimo obrigado, um grande abraço, espero que vocês aproveitem esse conhecimento. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, o professor Queres ou não Queres. Um grande abraço.